Pois muito bem, depois de tratarmos dos 7 sacramentos e falarmos novamente da vida espiritual de um jeito um pouco mais profundo, né? Mas trazendo para nós uma realidade ao qual nos exige, né, ficar detalhando, como a gente tentou detalhar da melhor maneira possível e até aprofundar alguns temas, né, tentando trazer um pouco do que acontece conosco, tentar de uma maneira prática. Hoje nós vamos falar das 3 virtudes teologais que a gente recebe no batismo e que nos acompanham a vida toda, né? 2 delas nos acompanharão na vida, mas não nos acompanharão depois da vida, que é a fé e a esperança. Só a caridade vai permanecer, né? Tem algumas pessoas que têm dificuldade para entender isso, né? Mas diante de Deus você não precisa ter fé, você está vendo face a face, então acabou fé. Esperança você está aguardando ainda, você ainda não viu. Quando você chegou no local, você está vendo o local, você também não precisa mais. Então o que permanecerá será a caridade. Então é a única coisa que vai permanecer. Nós recebemos estes 3 dons no batismo e é importante que se compreenda que é importantíssimo crescer nos 3 dons, crescer mesmo, quer dizer, o que nos fará crescer nas virtudes teologais? A princípio, crescer nas virtudes morais, né? Ou virtudes cardeais. Então nós precisamos crescer na prudência, nós precisamos crescer no autodomínio, nós precisamos crescer na justiça, nós precisamos crescer na fortaleza. Essas 4 virtudes que nós falamos um pouco antes, né, quando tratamos dos 10 mandamentos e ali mencionamos os 7 pecados capitais, estas virtudes são importantes porque elas vão formar o ser humano. Elas vão atribuir, né, um caráter a nós, né, ainda um caráter de ser humano, né, nos vão figurar, nos vão dar, né, uma personalidade mais forte, mais robusta, né, a começar pela prudência, que é a mãe de todas as virtudes. Qualquer virtude que você falar, é necessário que se tenha prudência, né? Nós poderíamos pegar algumas virtudes que se fala muito hoje, como por exemplo, fala muito na internet, tá? Como por exemplo a modéstia ou a castidade, mas se elas não são vividas com prudência, elas podem se tornar um moralismo tosco ou simplesmente uma moda católica, né, de roupas específicas e que muitas vezes até deixa a pessoa mais feia do que tudo, né? Por quê? Porque começa a virar apenas uma regrinha e não se trata disso. É lógico que há um proceder, há um agir, há um modo de fazer, mas isso não pode estar atribuído apenas, como eu sempre mencionei, não pode estar atribuído apenas à regrinha do pode ou não pode, né? Ou faça assim, porque senão você está condenado. Porque isso, na verdade, com 25, 26 anos já fazendo isso, ensinando, pregando e tudo mais, não me parece procedente, não me parece que isso auxiliou na conversão das almas. Talvez, num primeiro momento, sim, né? As pessoas, né, foram, sei lá, para um retiro, aí houve aquela pregação contundente de não sei quem, em meio a tantas outras coisas e tantas outras palavras que vieram, talvez o impacto ali gera uma mudança, só que passado um tempo a pessoa não dá conta. Por quê? Porque não lhe foi ensinado a trabalhar devagar. Mas Leandro, o amor é urgente. Sim, amar é urgente. E conforme vamos aprendendo, e quem é casado aí sabe, né? Não só quem é casado, mas quem já teve algum relacionamento, ou
quem tem, né, contato com pessoas que gostam muito, essas coisas, elas vão se formando com o tempo. Ainda que de início talvez você tenha tido uma paixão arrebatadora pela pessoa que está do seu lado. Mas ela vai se formando amor verdadeiro, e não só uma paixonite, com o tempo. Por quê? Porque a gente tem essas subidas e descidas na nossa vida, a começar por nós, nem falando daquele que é o interlocutor teu. Mas a começar por nós, a gente tem os altos e baixos, né? Então, é necessário uma pressa para amar, nós vamos ver que é necessário, mas é necessário fomentá-la. Ela tem que vir aos poucos, né? Maísa está aqui hoje, graças a Deus, e não me deixa mentir, que muitas vezes no encontro de adolescentes, quando era jovem, as pessoas faziam um encontro e o primeiro encontro é o chamado primeiro pós-encontro. Acho que isso deve acontecer no encontro de casais, aí eu não sei. Eu fiz o encontro de casais, mas, né, não tive participação em pós-encontros e tudo mais. Mas também, né, coordenei grupo de oração. Então era muito comum. Também havia um primeiro encontro onde, né, se reviam as pessoas que tinham feito o retiro. E era muito comum assim, a gente chamava lá na frente as pessoas, quem quisesse falar alguma coisa, e sempre chegava alguém muito empolgado, chorava, falava que aquilo tinha mudado a vida dela, a vida dele, que era tudo diferente, agora tudo mudou e tudo mais. Mas era uma das pessoas que menos permanecia. E às vezes aquele outro que até pode ter se emocionado no encontro, né, soltou suas lágrimas, e estava lá, permanecia. Porque não era um negócio, era uma coisa que tinha, a pessoa se alimentou daquilo, absorveu melhor, né? Então, a caminhada não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, né? A vida é uma maratona. Então, amar é urgente, mas ao mesmo tempo é necessário ter paciência consigo mesmo e com os outros, né? Até conosco, né? A gente vai tendo pequenos aprendizados. Por exemplo, né, bobagem, falar uma bobagem aqui. Estava chegando agora há pouco aqui na estação de Quitaúna e havia um rapaz com essas caixinhas de som levantando e ligou o Bluetooth ao radinho e estava tocando uma música lá que não me agrada, né? Mas eu me desagrado por talvez 90, 95% das músicas que tocam, né? E se brincar, se for muito nova, é quase 100%, né? Então, eu não sou muito referência. Então, é lógico que as músicas começaram a me incomodar. E me deu uma vontade de pegar e, sei lá, olhar para ele e falar, meu, assim, na boa, você desliga esse negócio, cara. Você tá achando que você tá compartilhando a música, mas isso aí é bobagem sua, sei lá, falar alguma coisa pra ele parar com aquele negócio. Só que eu comecei a olhar pra ele e ele tava radiante. Aí eu pensei, mas por que eu vou tirar essa manifestação dele? Ele não tá incomodando, incomodando tava. Mas assim, ele não tá querendo fazer mal pra alguém. Ele tá achando que ele tá fazendo bem. Mas assim, ele não tá causando um mal realmente, né? Uma coisa é a pessoa pensar que tá, sei lá, achar que tava muito feio, mas tá tacando pedra nos outros aí. Não era isso. Ele tava colocando a música chata, mas tava. Mas ele não tava destruindo a vida de ninguém. Aí eu pensei, mas por que eu vou pegar e vou matar o cara ali, né? Pegar e, sei lá, humilhá-lo ou falar alguma coisa. Então, até diariamente a gente precisa parar pra pensar e falar assim, mas por que eu vou pegar e destruir a vida do outro de bobeira? Né? Vou lá falar alguma coisa, dar uma lição de moral. Por que você fica colocando músicas que você acha que vão agradar? Eu estou extremamente incomodado com essa sua música, mas para que eu vou fazer isso? Não é, não, deixa ser feliz. Não, nem se trata disso, se trata da vida dele. Ele gosta daquelas músicas, talvez seja bobeira, nem eram músicas ruins, assim, no sentido do termo, que tivesse alguma letra
ruim, sabe? De pornografia, alguma coisa assim. Não era nada disso. Era musiquinha e tal, e ele tava todo animado. E pra que eu vou matar o cara, né? Pra que eu vou ir lá matar no sentido de eu falar algo e destruir a alegria que ele tava? Eu não sei que música que era. Porque eu não sei nem identificar qual era o ritmo. Me parecia meio sertanejo, meio forró, mas estava com som eletrônico. Então eu não sei exatamente qual é o estilo, né? Mas achei ruim, né? Porque eu não gosto de sertanejo, eu não sou muito chegado em forró, então já fica mais difícil ainda, né? Mas o ponto não é o eu, né? Eu não gosto, mas ele gosta, né? E o ponto é, ele estava muito feliz, ele estava pulando lá com o radinho e tal. Então, o ponto que eu quero dizer não é nem a música dele, mas assim, para que eu vou destruir uma pessoa falando um monte para ela se o cara não tá me atingindo ou destruindo a vida de alguém e tal? Ah, mas poderia ser alguma coisa assim. Então, mas nem proximidade, eu nem o conheço. E aí eu já quero mudar o mundo e eu não consigo mudar a mim. Então eu preciso mudar aqui dentro, né? Existe um psicólogo canadense que diz que nós devemos primeiro arrumar o nosso quarto antes de querer mudar o mundo. Então, às vezes a gente fica tão empolgado, né, de querer mudar as coisas, mudar as pessoas, né, transformar corações, mas a gente não transformou o nosso coração. Eu prefiro ficar quieto, é isso mesmo. Ao invés, ele nem era dentro do trem, né? Era fora. Né? E se tá me incomodando, às vezes eu tô lendo alguma coisa, vou para outro vagão. Hoje em dia, né? É um minhocão, né? Fica aberto, então dá para ir para outro lado. Né? Como eu já fiz, eu tava lendo, eu falei, pô, vai me atrapalhar, eu quero ler e tal. Não tem, né? Não tem problema. Então, às vezes a gente esquece de compreender que nós precisamos primeiro trabalhar no mundo que está aqui dentro. Nossa alma é um território de evangelização. Então, nós precisamos encontrar esses locais que precisam ser evangelizados. E por isso, nós precisamos, a começar, crescer na fé. É isso mesmo, não mudaremos ninguém. Eu preciso mudar. Ah, mas a pessoa tem um defeito, outro. Ok, mas quem tem que mudar sou eu. Eu sempre me pergunto, sempre que acontece alguma coisa, eu vejo casos na TV, ou atualmente eu estou assistindo muita coisa, muita história, né? Ou lendo, né? Estou lendo O Senhor dos Anéis. E ocorre que aparecem diversos personagens, né? Diversos fatos. É lógico que os fatores fantásticos são só para dar o tempero da história. O que está em volta são seres humanos que passam por dramas como nós. Né? Lógico, não se trata de salvar né, o mundo ou de enfrentar uma aranha gigante, como no caso do Frodo e do Sam, mas se trata dos dilemas humanos que eles passam, de medo, né, de tentação, de situações que a gente poderia se perguntar e falar assim, eu numa situação assim, o que eu faria? Né? Tem outras histórias também que eu vou acompanhando. E aí a gente precisa fazer essa pergunta, será que eu estaria melhor do que esse personagem? Seja o bom ou seja o mal, tá? Será que eu estaria melhor do que esse personagem? Será que eu faria melhor do que ele? Ou será que não? Eu ia acabar cedendo e sendo muito pior. É importante que façamos esses questionamentos, às vezes até em fatos que ocorrem por aí. Né? Que a gente às vezes se posiciona e fala assim, não, não, que isso, né? A gente vê os personagens bíblicos e eu já orientei também, de que a gente precisa se colocar no lugar do personagem. Né? O pessoal tem uma tendência de criticar os personagens bíblicos, né? Como se não fossem muito inteligentes ou muito espertos ali junto de Jesus.
Mas como será que nós agiríamos, né? Ouço muito isso. Fulano tem que mudar nesse aspecto, sendo que a pessoa incomodada com o outro não olha dentro de si para enxergar o que ela precisa mudar. E é daí que surgem os julgamentos. É daí que a gente começa a julgar, porque aí a gente acha que sabe tudo, que sabe o que está acontecendo, que sabe como é que as coisas têm que ser, e aí a gente faz críticas que nem convém. Né? Então a gente acaba julgando sem saber, né? E próprio São Paulo fala, né? Quem está de pé, cuidado para não cair. Mas muito bem, nós precisamos ter fé. A fé, né, vai nos dizer Hebreus 11, que é acreditar naquilo que não se vê. Né? Nós não estamos vendo Deus face a face ainda. Né? Nós temos fé. Por que nós temos fé? Porque a fé é um dom. Ela é uma virtude sobrenatural infundida por Deus na nossa alma. A fé age na inteligência, gente, tá? O local onde ela age é na inteligência do ser humano. Nós, apoiados pela autoridade de Deus, esse dom age. E o que ele faz? A gente acredita que é verdade tudo que ele revelou. A princípio, como é um dom derramado na pessoa, infundido, mas infundido, está dentro da pessoa, a princípio nós podemos dizer que a fé é uma coisa individual. Só que ela é uma coisa individual para a sua decisão, para o modo como você crê e o quanto a sua fé cresce ou não. Mas ela depende de algo para ela crescer. Você precisa crer nestas verdades reveladas por Deus. Só que estas verdades reveladas por Deus, elas não estão só com você. Elas estão com todos nós aqui. E ela não pode ser, eu acredito de um jeito, você de outro, outro de outro, de outro, de outro, outro de outro. Porque pode acontecer o quê? De nós começarmos a falar do mesmo assunto, coisas completamente diferentes, e não vai dar. Então, nós precisamos crer numa autoridade maior do que nós. E que Deus tenha dado essa autoridade. A começar que ele mesmo veio a esse mundo. E, por conseguinte, ele determinou seus apóstolos que nos transmitiram quem é Jesus. E isto ficou guardado com a igreja. Então nós precisamos crer no que a igreja ensina. Não é qualquer coisinha, entendeu? Não é opinião particular de um bispo, uma campanha, sei lá, que a igreja faça qualquer aí, e que às vezes fica tentando eclipsar a campanha da fraternidade. Já deu o nome da porcaria. Né? Então não é essas porcarias. Não é isso. Porque isso daí, às vezes, atrapalha e eclipsa a quaresma. Ou qualquer outra que viesse em qualquer outra época. Mas o ponto é que existem verdades definidas historicamente pela tradição e consequentemente confirmadas na Sagrada Escritura, que é a grande revelação de Deus, onde Deus se revela, onde está ali narrado tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez. Então nós cremos nesta verdade. Então a igreja nos propõe de um modo compactado, que é o creio, que a gente já tratou. Então isto precisa ser a nossa base de fé. Então, quanto mais eu me aprofundo, vejam, muitos dos temas tratados no creio, a gente vai até um ponto, a gente não vai tudo. Por exemplo, quando a gente tratou de Santíssima Trindade, é uma verdade de fé, mas é um mistério também, porque até um ponto a gente entende, dali para frente a gente fala, tá bom, Leandro, você explicou, mas eu ainda não entendi. Então, é um mistério que é superior à razão. A gente deve crer ainda que a gente não compreenda na sua totalidade. A gente às vezes entende um pouco, a gente vai ali discutindo e tal, vamos aprofundando no mistério, mas a gente não chega na decisão, no ponto final. Fala, entendemos tudo.
nem dá, porque Deus não cabe na nossa cabeça. Como é que a gente vai entender um mistério eterno se a gente é finito? Como é que você bota, né, o infinito no finito? Não cabe. Né? Não tem como. Então, nós cremos que Deus revelou. Está lá na Escritura. Está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está falando da ação dele. Né? Verdade e bondade infinita. E Deus não pode enganar nem nos enganar. Ele não se engana nem nos engana. Então, nós cremos que ele não se contradiz. E esse é o mistério. Então, nós cremos na sua palavra. E nós cremos que ele deixou seus apóstolos, e seus apóstolos deram continuidade junto com todo o povo de Deus que foi caminhando junto. E as comunidades que surgiram. E a escritura que foi escrita. Porque, como nós também já falamos, o evangelho foi escrito enquanto os apóstolos já estavam pregando, saindo, indo para tudo quanto é país aí. E morrendo já, né? Tudo junto. Nesse sentido. Então, nós conhecemos as verdades reveladas por Deus por meio da igreja. E consideramos que a igreja é infalível por isso. Nesse ponto, a igreja é infalível. Onde ela é falível? Bom, a igreja como igreja, no sentido pleno da palavra, ela não é falível. Ela é infalível completamente. Ela é falível no nosso pecado, eu, você e tal. Mas aí, quando a gente peca, a gente não é igreja. Né? Se o padre, se o bispo, se o papa pecar, ele não é igreja naquele momento. Ele é quando ele obedece, ele é quando ele tem fé, ele é quando ele crê e professa uma verdade de fé. Nós também. Agora, começa a negar, tu não é igreja coisa nenhuma. É por meio do Papa, a igreja é infalível, por meio dos bispos, que em união com o Papa, os quais foram instruídos pelo próprio Jesus Cristo, e assim manifestam, reconhecem essas verdades. Então nós temos certeza absoluta de que são verdadeiras as doutrinas que a igreja ensina, porque Jesus empenhou sua palavra de que a igreja nunca se enganaria. E que não seria derrubada pelo inferno. O inferno não prevalecerá. Mateus 16. Né? Então, dá para perder a fé? Dá. Duvidando voluntariamente, ainda que seja de um artigo só. Veja, hoje em dia é muito comum heresias que tentam remodelar toda a fé da igreja. Quando eu falo da fé da igreja, eu estou falando do creio, tá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Aí os caras querem remodelar ao seu modo, a sua ideologia, ao seu trato, ao seu bel prazer. Mas nem sempre foi assim. Antes se duvidava de um artigo. Então alguns achavam que Jesus não era Deus, o outro achava que Maria não era virgem, o outro achava que o Espírito Santo não era Deus. Né? Ou que não provinha do Filho, só vinha do Pai. Então, estas coisas aí eram chamadas de heresia. Hoje, a heresia é um negócio muito mais, muito mais refinado. Né? Ele fica ali, aí ele se apresenta apenas como uma teologia. Aí você não consegue pegar o cara. Por quê? Porque quando você vai pegá-lo, ele fala assim, não, nós estamos fazendo apenas uma análise universitária, não, né? Aí ele vai lá e fala bobagem. O outro vai lá e politiza, aí ele fala que não está falando em nome da igreja. Então é sempre assim, então o negócio ficou mais escorregadio, é mais complicado de você pegar. Né? Às vezes eu vejo algumas pessoas, tinha que excomungar, tinha que tornar... Mas é muito difícil de você pegar algumas pessoas, porque talvez fazendo isso você fecha o caminho para quem está fora entrar. Porque a pessoa nunca vai se sentir... É muito complicado. Eu sei que, assim, o que eu estou dizendo é lógico, mas... Eu sei que algumas pessoas assim ansiavam por algumas condenações aí, mas essas condenações dificilmente virão, porque elas são bem escorregadias e você precisa dar bases bem claras, né? Seria necessário que viesse ou um papa ou um clero mais acadêmico, né? Isso não é uma crítica ao Papa Francisco, é o estilo de cada um. Ele vai numa outra linha. Não é uma linha tão acadêmica, tão teológica, né? Não é tão bruto assim nesse ponto. Então, é o estilo, é o carisma de cada um. Tá? Então, nós não podemos negar que Deus é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não podemos negar Jesus, não podemos negar o Espírito. Né? Tampouco, né? A igreja, o purgatório, o céu e o inferno,
essas coisas, esses dogmas não podem ser negados por nós. Recuperamos a fé a gente se arrependendo do pecado, né? E crendo de novo em tudo aquilo que crê a Santa Igreja. E veja, né, o Catecismo fala arrependendo-nos do pecado, não só o pecado de heresia, né, de negação contumaz de um artigo de fé, mas do nosso pecado. Porque, queira ou não, quando a gente peca, é uma negação de uma verdade. Porque é como se a gente dissesse assim, isso aqui é mais valioso que tudo. Como é que Deus pode estar negando isso aqui, dizendo que isso aqui é ruim? Isso aqui é tão bom. Então, é nesse ponto que a gente precisa converter os nossos corações. Por quê? Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Nós não vamos conseguir agradar a Deus sem fé. E essa fé, ela vai ruindo conforme o pecado toma conta. Bom, é muito simples a gente perceber, né, que nem todo mundo tem noção teológica dentro da igreja para pegar e manifestar que crê, que não crê. Mas as pessoas não começam com os achismos por conta de estarem tão apegados aos seus desejos e, consequentemente, tornarem esses desejos, né, que seriam pecaminosos, seus valores e darem mais valor a isso do que a fé? Isso acontece no dia a dia, vocês já devem ter, se já não saiu da sua boca em algum momento, de dizer assim, a igreja diz isso, mas eu acho que é assim. Você já deve ter visto alguma pessoa na TV ou em algum local, algum amigo falando desse jeito, ou se, talvez até pode ter sido você em algum momento. A igreja fala isso, mas não, o que vale é o amor. E aí permite-se fazer todo tipo de coisa e chamar de amor. Mesmo o que não é amor, né? Então, aí é uma negação também da fé. Você não está negando em si um artigo, mas a coisa está ali dentro, os 10 mandamentos estão ali, né? E aí você está tornando esses seus valores mais importantes do que os valores ao qual Jesus está nos mandando crer. Então, nesse sentido, a gente vai se afastando da fé. Consequentemente, se a gente se afasta da fé, a gente vai se afastar da caridade, vai se afastar da esperança, né? Uma coisa vai junto da outra. Você derrubou o castelo, né? O primeiro andar é a fé, né? O terreno, né? O primeiro andar não. O fundamento da esperança é a fé. A fé é o fundamento da esperança. A própria Bíblia fala, a fé é o fundamento da esperança. Então, você criou os fundamentos, as bases do prédio com a sua fé. Quão melhor firmados na fé ele estará, é igual aquela parábola de quem constrói a casa na areia e quem constrói na rocha. Onde está sustentado? O fundamento da sua fé está onde? Qual é o fundamento que permanece ali? Agora, se tiver em qualquer coisa, não vai aguentar. Vai cair. A fé é um reconhecimento. Por que tem gente que acaba tendo mais fé do que nós? Porque ele faz o reconhecimento imediato de tudo que está acontecendo. Ele percebe o movimento e fala, não, aqui, o caminho é esse aqui, não é esse não. É para fazer isso, não é para fazer aquilo, porque eu creio, então nós vamos viver aqui. Ó. A pessoa dá o passo na fé, com muito mais coragem. Por isso que acontecem outros fenômenos, né? Aí acontecem fenômenos, milagres. Por isso que através da boca pode vir uma profecia, porque esta pessoa crê, então ela proclama sem medo. Né? Se ela não crê nisso que nós dissemos, é picareta. Tem fé coisa nenhuma. Pode ser superstição. O cara pode ser um supersticioso. Mas não vai ter fé se ele não crê nas verdades reveladas por Deus. Consequentemente, a fé nos leva para um andar superior. A fé é o fundamento da esperança. Então, no primeiro andar, se no térreo ali, no fundamento, tudo tal, a base está criada, a fé firmou você terá esperança. Esperança nós podemos dizer que é uma fé com pressa.
É uma fé com pressa, não, desculpa. É um amor apressado. É aquela pessoa que está ansiosa, então está se arrumando rápido, mas está olhando todos os detalhes e não vê a hora de chegar o momento do encontro. Isso é uma pessoa com esperança. É uma virtude sobrenatural também infundida por Deus na alma, qual desejamos e esperamos a vida eterna. É isso que a gente deseja com a esperança. O dom da esperança é isso. Que Deus prometeu aos seus servos. Deus nos prometeu o céu. Essa é a esperança do cristão. A salvação, né? E os auxílios necessários para alcançar. Então, a gente crê que com a virtude da esperança, Deus estará nos dando estes auxílios para alcançar. Devemos esperar de Deus o paraíso e os auxílios necessários para alcançá-lo, porque Deus, misericordiosíssimo, pelo merecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, prometeu a quem o serve de todo o coração, e porque sendo fidelíssimo e onipotente, cumpre sempre a sua promessa. Eu creio. Crer é um reconhecimento, eu lembro de toda a história, tudo que Jesus fez, biblicamente. Aí eu vejo todos os modelos de fé que nós temos na igreja. Os santos. Todos aqueles homens e mulheres que deram a vida por Jesus, tenha sido com seu sangue ou tenha sido de outra maneira, né, trazendo algo para os irmãos, algo, né, que foi dando formas diferentes, homens e mulheres, né, através de seus carismas, né, no carisma no sentido assim de que ordem ele pertenceu, de que forma ele encontrou para amar Jesus, porque quando a gente vê as congregações religiosas, você vê que eles pegam uma faceta do Cristo, a partir do amor de seu fundador, né, que provavelmente se tornou um santo. Então, quer dizer, eu olho o São Francisco de Assis, então eu me aproximo porque o carisma ao qual ele encontrou o Cristo me aproxima. O outro vê Santo Tomás de Aquino e se aproxima dos dominicanos porque o carisma dele e de São Domingos, né, tem um modo ao qual eu consigo me aproximar melhor de Jesus. Então cada um tem um carisma, uma forma de se aproximar. Uma forma de entregar. Ou é através de ver aquele que sofre, o pobre, ou é através, né, do entendimento, da pregação da palavra, ou é através da contemplação, entre outros. Tem inúmeros aí. Então, a gente vai se encontrando junto, né? Então, isso aí a gente sempre encontra alguém, né? Provavelmente você já deve ter lido alguma biografia, nem que tenha sido alguma história assim curta, e em algum você se identificou. Por quê? Porque aquele ali tem um carisma parecido com o teu. Ou tem um pouco de cada um que você se identifica, né? Ou algum personagem bíblico que você fala, meu, esse aqui é bom. Queria ser igual esse aqui. Então a gente acaba tendo essa identificação. Porque a gente sabe que Jesus cumpre a promessa e a gente tem essas diferenças, né? A multiplicidade dos dons e carismas se trata disso, tá? Quais as condições necessárias para alcançar o paraíso? A graça de Deus, a prática de boas obras, perseverança no santo amor até a morte. Então, quer dizer, a esperança, ela depende disso aqui. A graça de Deus, quer dizer, eu preciso permitir que a graça de Deus haja. Então, eu tenho que estar lutando e vencendo o pecado aí. Depois, praticar boas obras. É aqui que a gente vê a diferença de São Tiago e Lutero. Lutero achava que só bastava a fé. Só que, primeiro, a fé dele já não reconhecia aquilo que Jesus revelou através de sua igreja. Ele já não acreditava nisso. Segundo, ele dizia que bastava a fé. Ele não gostava da carta de São Tiago. Por quê? Porque São Tiago chega lá e fala assim: ah, é? Você diz que tem fé? Mostra a sua fé que eu mostro as obras.
Mas isso significa que Tiago não tinha fé? Não, Tiago tinha muita fé. Muita fé. Mas muita mesmo. Abundantemente, muita fé. Exatamente por isso ele fala, tá bom, mostra a sua fé que eu mostro as minhas obras. Porque ele acreditava tanto que ele praticava a partir do que ele acreditava, ele fazia. Lutero não. Lutero não fazia, achava que Deus tinha que fazer. Se eu não me engano é Santo Afonso ou é São... Eu não sei agora se é Santo Afonso ou se foi outro santo. Ou se foi Santo Inácio de Loyola, tá? Que teria dito, creia, mas crê como se só Jesus possa fazer e faça como se só você pudesse resolver. Algo mais ou menos nessa linha, assim. Então, se você não praticar o que você aprendeu, não vai funcionar. De um modo mais atual, nós poderíamos dizer assim: você diz que crê em muitas coisas, mas as verdadeiras crenças que você possui são aquelas que você faz. Então é básico, faça um exame de consciência, veja as coisas que você diz quando a gente conversa sobre a fé, coisas assim que você diz, eu acredito, eu acredito. E veja se essas coisas são as mesmas que você faz. Se elas forem as mesmas que você faz, ok, você está vivendo o que você está dizendo. Mas se elas não são, então você queria fazer o que você diz, então você precisará converter esses atos. Porque as suas crenças não são as que você fala, são as que você pratica. Então, de nada adiantaria, vamos pegar um exemplo bem absurdo aqui, de nada adiantaria eu dizer, vocês chegam e falam assim, nossa, porque roubar é errado. Aí eu falo, é verdade, roubar é errado, só que eu roubo. Então, o meu valor tem alguma coisa errada aí. Eu estou dizendo que roubar é errado, mas eu roubo. Então, essa é a minha crença. E não eu concordar com você quando você diz que roubar é errado. Mas eu estou roubando. Então é nisso que eu acredito, que roubar é bom. É nesse sentido. Então, existem crenças aí que podem estar fazendo você estar se enganando. Não sei se elas são boas ou ruins, mas assim, se elas impedem você daquilo que você diz que crê, mas você age de outro modo, então é nisso que você está crendo nesse momento. Há um problema aí de crença. As crenças estão meio atrapalhadas. E aí, o santo amor até a morte, quer dizer, até o fim, nós precisamos da vida. E como é que perde a esperança? Todas as vezes que se perde a fé. Perdeu a fé, a esperança vai junto. Como também pelo pecado de desespero. Gente, desespero é um pecadão, hein? Cuidado, para não se desesperar diante das situações, diante do medo, diante da incerteza, tal. Essas coisas podem vir, naquele momento dá medo e tudo mais, mas não pode vir um desespero. Por quê? Porque sempre há o fim, esse fim vai chegar uma hora, para todo mundo. Mas nós não podemos perder a esperança, ou a presunção. Então a presunção também é um problema. Recuperamos a esperança arrependendo dos pecados cometidos e excitando-nos de novo a confiança na bondade divina. Quer dizer, a gente voltar a confiar em Deus e naquilo que Ele prometeu a nós. E a caridade? A caridade é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossa alma, pela qual amamos a Deus por si mesmo, sobre todas as coisas. Esse é o primeiro ato da caridade. A gente ama Deus porque Ele é Deus. Não tem nada porque Ele fez algo por mim. Não, primeiro por Ele. Porque Ele é Deus. E amamos o próximo como a nós mesmos por amor a Deus. Por amor de Deus. Por amor a Deus, eu amo o próximo. Por isto. Devemos amar a Deus porque Ele é o sumo bem, infinitamente bom e perfeito, e além disso porque Ele manda, Ele mandou. E pelos inumeráveis benefícios que dele recebemos. É lógico que a gente fala, Ele mandou, mas Ele não obrigou. Ele falou, me amem, porque eu amo vocês.
Mas se você não amar, tudo bem, você vai ficar lá e ele aqui. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. É assim que a gente tem que fazer. Então veja que é uma caminhada. Veja que o último andar ele é o mais difícil. Porque esse amor precisa crescer junto com a nossa fé, que precisa crescer junto com a nossa esperança, que precisa aumentar, a ponto da gente chegar ao ponto, esse é bem mais difícil, de ter uma fé tão grande, cujo qual a nossa esperança é tamanha, que a gente já vive nessa terra o amor que nós teremos no céu, que é aquele famoso amor de São Paulo, que diz, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer preferi-lo a todas as criaturas mais caras e perfeitas, e estar disposto a perder tudo antes de ofendê-lo ou deixar de amá-lo. Isso é bem complicado. Eu estou dizendo que é difícil mesmo. Por que eu estou dizendo que é difícil? Para que as nossas orações não sejam falsas. Não é que nós não amamos, sendo bem sincero aqui, mas o nosso amor é muito pequenininho. É muito incipiente perto do grande amor que Deus tem por nós. Então, ele é pequeno. Então, é importante que a gente aprenda a dizer a Deus, olha, eu ainda não sei te amar. Eu ainda estou aprendendo, Senhor. Me ajuda a te amar mais, porque eu tenho dificuldade. É claro, eu quero te amar cada vez mais. Eu quero amar, eu quero ser... Aquela música, né? Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu acho que é uma das músicas mais simples que tem. Destas músicas chamadas canções religiosas. E que exprime uma verdade. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais viver. Essa daí eu acho que é uma das mais bonitas que tem. Quantas frases tem? 5. Vem espírito, né? Vem espírito. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Olha que simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade tremenda. Eu acho que é uma das mais bonitas que tem. Tem umas músicas aí que fala e não falou nada. Eu gosto mais dessas assim que é mais direto, sabe? Aquela renova-me também, eu acho bonito. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Ó, que coisa linda! Poucas palavras, muita coisa a dizer. Muita coisa, muita profundidade. Por quê? Porque é isso que é o nosso coração. Precisa ser mudado, Senhor. Eu já não quero ser igual. Eu quero te amar, mas eu ainda não tenho amor perfeito. Me ensina. Sozinho eu não posso mais. Vem Espírito. Puxa vida, meu. Por mim cantar só essas músicas aí. O que quer dizer amar a Deus com todo o coração? Quer dizer consagrar-lhe todos os nossos afetos. Os pequenos sentimentos. Tá? Os afetos. As sensações. Tudo. Amar a Deus com toda a nossa mente. Quer dizer, dirigir a Ele todos os nossos pensamentos. Vocês estão vendo que não é fácil, tá? Por isso que precisa crescer na fé e na esperança. Senão, na caridade, parece que sim, quando fala só da caridade, do jeito que eu estou falando aqui, parece que eu estou jogando uma bigorna na cabeça de vocês. Ou na minha também, tá? Mas assim, como eu estou falando, parece que eu estou jogando... É por isso que tem que crescer na fé e na esperança. Porque aí a gente começa... O coração começa a abrir, começa a aumentar, o amor começa a crescer dentro de nós, aí a gente começa... É isso que se chama santidade. Pronto, aí ó. No próximo encontro, nós vamos ver mais alguns auxílios aí, que são os 7 dons do Espírito Santo. Que ao receber... Por isso que é importante receber sacramento, gente. Por isso que é importante comungar. Por isso que é importante confissão. Confissão... Tire da sua cabeça que quando você se confessa, você está limpinho. Você continua sendo pecador, pecadora. Tá?
Nossa, mas aí eu tenho que me culpar? Não, porque você está perdoado. Mas lembrando que isto não o tornou santo. O que vai te tornar santo vai ser essa mudança de atitude, a convivência com Deus, a oração, crescer na fé. Mas se a pessoa sai do confessionário já achando que é muito santo, o que a pessoa está caindo? Na presunção, né? Está se achando. No orgulho, na vaidade. Ai, nossa, me confessei, sou um homem puro agora. Mal sair do confessionário já cair na vaidade, que terrível, que tristeza, né? Ou como diz o jornalista lá do meme, que tristeza, né? Que quer dizer amar a Deus com toda a nossa alma? Quer dizer consagrar-lhe o uso de todas as potências da nossa alma. E o que quer dizer amar a Deus com todas as nossas forças? Esforçar-se por crescer cada vez mais no amor dele. Proceder de maneira que todas as nossas ações tenham por motivo e por fim o seu amor e o desejo de lhe agradar. Então aqui acho que fica bem claro, né, que é um esforço diário para crescer no amor, onde todas as nossas ações, quer dizer, eu uso todas as forças para que, com a alma, usando todas as potências, com a mente, dirigindo os pensamentos, com o coração, ao qual todos os afetos, todos os sentimentos, todos os desejos se direcionem para Deus. Aí qualquer coisa que eu faça seja para a maior glória de Deus neste mundo. Aquilo que a gente reza no Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Assim na terra como no céu. Fazer o reino de Deus se implantar nessa terra aqui. A começar por essa terra do seu coração e da sua alma. Olha que beleza. Né? Voltamos pro precisa começar em mim. Até porque quando explicamos o Pai Nosso, nós dissemos, o céu começa aí dentro. Deus está aí no meio, no centro, no mais profundo do seu ser. Já dizia Santa Teresa d'Ávila no livro Caminho de Perfeição. E também nas moradas. As 7 moradas que ela explica. Devemos amar o próximo também. Aí agora vamos lá. Devemos amar o próximo por amor de Deus, porque Ele o manda, porque todo e qualquer homem é imagem de Deus. Quer dizer, eu preciso olhar para você como quem olha para o Cristo e dar a vida. É essa parte aí. Por falta de amor a Deus, por falta de temor, por falta de crer em Deus, por falta de esperar em Deus, nós não conseguimos e está ficando cada vez pior. As pessoas achando que estão fazendo mais pelo próximo, estão fazendo mais por si mesmas. Aí as pessoas confundem filantropia com caridade. Filantropia não é caridade, não. Ainda mais se esta filantropia é feita apenas para o meu benefício próprio, para eu aparecer e mostrar a minha empresa, e mostrar os benefícios, e mostrar que eu estou ajudando. Ó, que legal, estou fazendo doação aqui. Você já teve a sua paga. Acabou. Somos obrigados a amar também os inimigos, porque também eles são nossos próximos e porque Jesus Cristo mandou expressamente. Em tempos de cancelamento, em tempos de que a gente precisa politizar tudo, em tempo que tudo que acontece o pessoal pergunta se é a favor ou se é contra. É quase impossível. O que as pessoas esperam? Que o inimigo morra. Como é que vem falar depois pra mim? Ai, mais amor, por favor. Mas você não tem, cara. Começa daí. Né? Mais amor, por favor. Mas não me venha com essa conversa. Né? Vem com esse papo aí. É o primeiro. Porque as pessoas têm discurso. É o primeiro. Esses que ficam falando que os outros têm discurso de ódio é o primeiro a falar mal dos outros. É o primeiro a criar ódio. É o primeiro a criar rusga. E provavelmente foi o primeiro a criar de tentar dominar os outros com as suas ideias malucas, né? Com as suas ideologias, com as suas forçadas de barra. São os primeiros. Eu já contei pra vocês que eu já fui xingado na internet, isso há 15 anos atrás. Em tempo que nem se falava de politização e tudo mais. Né? O rapaz lá que eu comecei a discordar da galerinha, feminista, não sei o que, tudo defendendo o aborto, o cara me chamando lá... Seu fascistinha travestido de Carola. Isso 2011, hein?
Porque eu fui contra o aborto. Mas ele disse que estava fazendo isso pelo amor. Amor de quem? Para matar a criança? Que negócio é esse aí? Que amor é esse aí, meu amigo? Né? Tem alguma coisa errada nesse amor aí. Ó, estudante da Fefelete. Né? Que ele disse que era da Fefelete. Que ele estudava na USP e tal. Isso aí eu acho que dá algum direito dele de desejar morte de crianças inocentes. Então, o que quer dizer amar o próximo como a nós mesmos? Quer dizer, desejar-lhe e fazer-lhe tanto quanto pudermos todo o bem que devemos desejar para nós mesmos, e não lhe desejar nem fazer mal algum. Uma luta que eu faço diária. Eu não gosto de algumas pessoas. Estou sendo sincero. Eu rezo por elas. Eu luto para não desejar a morte de ninguém. E desejar que eles se convertam antes que esse dia terrível chegue para eles. Porque se esse dia terrível chegar... E aí eu estou dizendo com uma análise muito séria, não por uma torcida, porque eu torço para um time de futebol, eu não torço para pessoas, isso e aquilo. Aliás, eu acho uma bobagem esse negócio de ficar torcendo para político, isso é uma tolice. Mas tem quem faz isso, isso é uma tolice. Mas eu não desejo a morte deles, eu quero que eles se convertam. Porque a morte pode chegar para eles, e se chegar, eles vão para o inferno. Porque a gente vê claramente que eles não olham para o mais necessitado. Que eles não olham para as pessoas com caridade. E que quando fazem alguma coisa que parece ser boa, é só para se beneficiar. É já pensando na próxima eleição. Mas que loucura é essa? Então eles precisam se converter, esses homens precisam mudar de vida. Isso é urgente. Quando... isso aqui... Fefelete USP, isso mesmo. Isso aqui poderia dar um encontro todo. Quando nós amamos a nós mesmos retamente. Amamos retamente a nós mesmos quando procuramos servir a Deus e depositar nele toda a nossa felicidade. Tem que tomar um cuidado tremendo, porque em tempos hoje que o pessoal fala nas redes tal de amor próprio, a coisa pode cair num egoísmo tremendo. Eu não tenho tempo para falar disso agora. Mas assim, tem que tomar cuidado para não cairmos num egoísmo bobo e acabarmos aí, ao invés de ser um amor próprio, ser uma coisa doentia por nós mesmos. Né? Em nome dos problemas que as pessoas acabam tendo nos relacionamentos e tudo mais, um amor próprio que vira um amor doentio. Né? Como é que se perde a caridade? Com qualquer pecado mortal. Pecou mortalmente, quer dizer, não amei. Perdi o amor. E como é que recupera? Confissão, arrependimento e atos de amor a Deus. É assim que a gente recupera essa caridade. Bueno, era isso que eu tinha para falar hoje. Nós vamos falar no próximo encontro dos 7 dons do Espírito Santo. Como eu disse, perguntas, montem aí as perguntas de vocês, serão bem-vindas para aulas futuras. Né? E aí talvez a gente ainda vai ter alguma coisa após os 7 dons do Espírito Santo, mas tragam as perguntas, mandem para mim, que eu vou separar, e aí a gente depois falar, agora acabou, na próxima aula a gente vai respondendo, mas assim, mandem para mim as perguntas, né? Não precisa ser no grupo, manda no pessoal, pergunta tal, aí eu vou guardar, vou achar a resposta lá, ou já vou ter a resposta, mas não vou passar para vocês na hora, tá? Vou passar depois para todo mundo junto, aí eu vou respondendo uma a uma, que aí vai compor a nossa aula ou as nossas aulas, porque às vezes alguém pode fazer uma pergunta tão complicada que vai necessitar de todo o encontro, né? Mas era isso que eu tinha para... Sobre qualquer tema, né? Isso, qualquer tema que a gente está tratando aqui da igreja, né? Tá. E aí a gente vai trabalhar a partir daí. Tá bom.